Toda vez que você participa aí uma contribuição enorme para a gente também. Ainda mais com essa notícia de hoje aí, que é maravilhosa mesmo. Eu acho que, inclusive, pela esse plano estratégico que está sendo montado no Profiap, a próxima a gente tem chance até de 5, pela qualidade dos trabalhos, pelas exigências das normas. Tem tudo para ter um 5 aí, né? Na próxima, né? Porque vai ter uma avaliação agora, mas quem sabe na próxima aí. O caminho agora é começar a pensar num processo efetivo de internacionalização do Profiap, né? Então, levar para os 5, né? Para acontecer os 5, a gente tem que ter mais do que produção, como o Byron está falando, a gente precisa da produção de vocês, mas a gente também precisa pensar agora em internacionalizar vocês, né? Fazer estágios pós-doutorais, ou estágios de pesquisa lá fora, convênios com universidades no exterior e tentar fazer pesquisas levantando processos da administração pública de fora também, por que não? Então, esse é o estágio para os 5. Seria o caminho para os 5, né? Mas vamos pensar no 4 primeiro. Professor, nem fala um negócio desse, eu tô começando a gostar desse tal de mestrado já. Para com isso. Eu pensei que eu ia parar, nunca mais ia querer ver isso na minha vida, tô começando a gostar disso. Tá ficando masoquista, o Lázaro. Não, tá ficando bom pra esse negócio, tá começando a ficar bom. Agora começou. Paramos até de reclamar, senhor, não viu? Então, rapaz, Para de reclamar, ó. Vocês estão pegando jeito já. Não, tá ficando bom agora, tá ficando acostumado. Pegou o ritmo, era ritmo mesmo o problema. Janaína, acho que é amiga, é irmã do Isidro, é isso? Ei, meu amigão, 10 anos, eu e a Fabi, trabalhamos 10 anos com ele na Polícia Federal. Olha, que legal, que maravilha. Irmão do Isidro, eu lembrei, ele falava muito na irmã dele. A caçulinha, tá, gente? Por isso que eu sou tão jovenzinha, assim. Tá bom, agora eu já sei quem é. Eu falava muito pois é, dele, lá em casa todo mundo é cria da UFMS, sabe? Meus dois irmãos, Isidro e Maurício, são formados da UFMS também, então... O Isidro fez direito na Naviraí, né? Fez. Ele é Leonor. A faculdade dele. Isso. Tá bom, então, estamos em casa. Maravilha. Obrigado. Fernando, você conduz, meu amigo. Tá, podemos, então? Sim, por favor. Então, vou deixar a palavra aí com a Janaína, para ela nos honrar aí com os conhecimentos e dicas importantes, e depois a gente abre para perguntas, né? Dúvidas, né? O que a gente queira aí, aproveitar desse conhecimento dela aí. Perfeito. Obrigada, Fernando. Bom, o professor Alessandro já me apresentou, né? E o Lázaro complementou, eu sou irmã do Isidro, então já está tudo certo. Estamos aí, né? Eu estou na CGU, eu entrei ontem, né? Só 20 anos de casa, então eu sou auditora lá, né? Auditora da CGU, então alguma experiência a gente tem aí em finanças, né? Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho o portal da transparência para vocês. E já que na última aula de Profiap que eu pude participar, foi gravado também, então se vocês tiverem interesse, eu sei que deve ter uma biblioteca, né? E aí vocês podem acessar por lá. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos olhar um pouquinho o portal da transparência, tá? E como vocês podem trabalhar para pegar as informações, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, segunda tela. Está aparecendo aí para vocês? Vamos ver, ele está entrando. Sim. Foi? Então tá. Porque o Google é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada com Teams, então qualquer coisa vocês me digam. Bom, essa aqui é a carinha, né, do portal da transparência do governo federal, tá? O grande lance do portal da transparência, o grande facilitador dele é essa barra aqui inicial. Vocês estão vendo o meu cursor? Dá para ver meu cursor aí?
Sim. Tá, essa barra inicial que você põe qualquer coisa ali, né? Hoje eu testei ele está um pouquinho mais lento, mas só para vocês verem como que a gente pode fazer. Eu entrei lá e pus aqui na pesquisa BR-164. A hora que eu pus a pesquisa BR-164, ela veio aqui para mim, ó, essa tela, tá? Aí essa tela, ela apresenta tudo que tem no CIAF e no Compresnet, tudo que tem nos sistemas corporativos do governo federal, ele traz aqui, tá? E tanto que vocês vejam, são só 4.448 resultados, uma coisa, né, bem impressionante, né? Então, eu entrei aqui, aí eu cliquei nesse primeiro contrato, só para ter uma ideia. Vamos dar uma olhada. A hora que eu cliquei, apareceu esta tela. Como ele está um pouquinho lento, eu já fiz as consultas só para vocês verem, tá? Aí nessa tela veio lá, é um crema, né, de primeira etapa. Esse crema foi realizado lá em 2012, foi uma licitação lá de 2012. O valor do contrato aqui, ó, foi 11.710.000. E aí, quando a gente abre esses itens aqui embaixo, ó, são vários itens, tá? Itens contratados, que foi que realmente teve na contratação, que foi o crema, né? Você pode ver contratação de empresa para execução de serviço, BR-267 e outras BRs, quantos termos aditivos tem, e aí, ó, teve um termo aditivo lá de 2013, e se teve apostilamento esse contrato, e documentos relacionados. Tem vários documentos. Aí, eu tive a curiosidade de dar uma olhada aqui, ó, no CNPJ dessa empresa. E o resultado da minha busca veio aqui, ó, 2.034 resultados nesse CNPJ. E aí, a gente consegue ver que tem, por exemplo, tem um sócio aqui, né? Esse Ronald, tem esse Anderson aqui, que é sócio, e aí eu descobri o nome da empresa direitinho, o CPF, conforme a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ela traz agora o CPF, ele tem que ser descaracterizado, né? E aí vocês podem ver que tem os empenhos, tem vários empenhos e tem várias liquidações. Ah, Janaína, então quer dizer que você consegue ver qualquer coisa ali? Consigo ver qualquer coisa. O problema aqui é a gente poder vincular as informações que aparecem no portal da transparência com esse específico contrato, né? Esse seria o nosso dificultador. Mas aí, se você quiser ver, quando você faz a consulta lá, ó, você consegue ver o número do contrato. Ah, então eu tenho o número de contrato aqui? Ah, então peraí. Eu vou pesquisar esse número de contrato, ok? Vou pesquisar esse número de contrato. Vamos ver o que ele aparece. Enquanto ele está rodando, a gente vai olhando outras coisas. Depois eu quero ver outra situação, Janaína. Eu quero ver quais são os empenhos emitidos, as ordens bancárias emitidas para essa empresa. Perfeito. Aqui a gente entra em despesas. Vocês podem ver aqui, ó, que nós temos alguns dados aqui do lado. Eu continuo no CNPJ da empresa. Você pode ver despesas aqui, compras e contratações, transferências de recursos, convênios e outros acordos, etc. Documentos, empenhos, liquidações e pagamentos. Ah, peraí. Então, eu posso ver todos os documentos para essa empresa. Na verdade, eu vou ver os pagamentos para essa empresa. Pronto. Olha o que me apareceu. Os documentos de liquidação. E tudo que se refere àqueles pagamentos realizados, os empenhos respectivos, as liquidações respectivas. E aí, cabe um pouco mais de detalhamento. Então vamos lá dar uma olhadinha. Essa nota de empenho,
Ó, foi anulada. Ah, Janaína, mas então vou ter que olhar um por um? Não, você não precisa olhar um por um. O que você pode fazer ali é você pegar e jogar isso tudo numa planilha Excel. Você tem condição de fazer isso. Como? Aqui em consultas detalhadas. Vamos lá. Quando você entra em consultas detalhadas, você consegue verificar cada uma das situações que tem nesse detalhamento. Ah, Janaína, então eu consigo puxar uma planilha Excel dessa empresa. Você consegue puxar uma planilha Excel dessa empresa. Deixa eu ver se ele... Ó, o portal da transparência está tão lento que ele não está procurando agora, mas você consegue, tá bom? A partir do momento que você tem esse detalhamento, você consegue puxar, por aqui você consegue emitir todas as planilhas. Se você não conseguir por aqui, você consegue em consultas detalhadas. Ele está muito lento, então a gente não vai conseguir passar por todas as etapas necessárias. Ah, mas Janaína, peraí. Então, para eu poder fazer uma boa pesquisa, eu quero ver todos os pagamentos de 2020 lá do DENIT, de Mato Grosso do Sul. Você consegue. Só que aí você vai ter que fazer o seguinte: você vai por órgãos. Lá nos órgãos você vai entrar do DENIT, ó, aí abre todos os órgãos. Aí você vai entrar no Ministério da Infraestrutura, aí você vai procurar lá o DENIT, e aí ele vai te trazendo todas as informações que eventualmente tenham ali disponíveis. Olha o orçamento deles, lá do Ministério da Infraestrutura. Olha quanto que já foi executado. Nada perto do orçamento que eles têm, né? Então, vocês vejam que é possível você consultar uma série de coisas aqui. Ah, mas eu quero mais. Se você quiser mais, você tem condição de vir aqui e acessar o seguinte dado. Aqui em consultas detalhadas, nas despesas públicas, você consegue entrar aqui por órgão ou entidade, por área, por programação orçamentária, por favorecido de despesa, por diários. Para vocês terem uma ideia, nós, como fazemos dentro da CGU, a gente faz trabalho regionalizado, né? Então, Mato Grosso do Sul, só dentro da área de Mato Grosso do Sul. E aí a gente entra aqui na unidade executora de alguma daqui de Mato Grosso do Sul e a gente utiliza o portal da transparência, que é muito mais fácil do que você utilizar o CIAF gerencial e outros sistemas que existem hoje. O problema é que ele é demorado, porque ele carrega muita informação. E, em último caso, eu quero todas as planilhas de todo o governo federal, que eu quero trabalhar com isso. Aí você consegue, existe a possibilidade de você pedir os dados abertos. O que são dados abertos? Dados abertos são aquelas informações que você pode usufruir delas de uma maneira ampla. Então, quando você pede dados abertos, você vai pedir todo o sistema eu quero todo o CIAF, ou seja, toda a execução orçamentária de tal órgão dos anos tal a tal. Então, se você for puxar isso pelo portal da transparência, isso vai demorar muito, porque vocês vejam que o sistema é muito carregado. Então, é preferível vocês pedirem isso por dados abertos. E é aquela história da transparência passiva, né? Aí você faz um pedido via ouvidoria, e aí essa informação tem 20 dias úteis para ser fornecido, e podendo ser prorrogado por mais 10, tá? Então, esse é do governo federal. Então, vocês vejam que aí, quando eu entrei lá, despesa por órgão, ó, ele pede aqui o período, você pode aplicar um filtro, tá? E aqui, quando você fizer a sua a apuração do que você quer, você tem condição aqui, ó, de trazer o período, trazer o órgão, trazer o valor empenhado, trazer o valor liquidado e trazer o valor pago.
Tanto que ele aparece aqui, ó, o valor empenhado, o que já foi liquidado, o que já foi pago, o que está em restos a pagar, etc. Isso, ó lá, do mês 6 de 21, da Advocacia Geral da União. Ó, da CGU aqui, né? Temos o valor. Então, vamos entrar aqui no da CGU para a gente ver como que ele vai estar lá disposto. E é isso. Se vocês precisarem de uma consulta muito maior e mais que vocês precisem trabalhar esses dados, eu sugiro pedir via dados abertos, tá bom? Enquanto essa aqui anda, vamos ver a diferença da consulta do governo federal para as demais? Então, eu entrei aqui no portal da transparência do governo do estado, né? Que diz que tirou 10 e tal, né? Então, a gente... Vamos dar uma olhada aqui de como que eles estão, né? Vocês sabem que há uma avaliação dos portais de transparência de todo o país, né? Que essa avaliação é feita pela CGU. Os parâmetros são parâmetros bem rasos, mas diz que parece que a última nota do governo do estado foi 10, né? Então, nós estamos aqui, licitações, contratos e sanções. Então, eu quero ver um contrato aqui. Vamos ver, contratos. Onde que eu tinha visto? Contratos 2020. Uhum. A gente entra aqui. Licitações aqui. Licitações, compra direta, resultados, contratos. Aqui. Ele podia andar, né? Esses portais da transparência hoje, eles estão... Aqui, ó, só para voltar, para vocês verem como que saiu da CGU, ó. Aí, ele trouxe tudo lá do mês 4, ele abriu, ó, o que aparece. Controle interno, justiça, qual é o programa orçamentário, ação orçamentária, o mês e o ano. E aí você pode escolher, né? Se você quer por programa de governo, se você quer grupo de despesa, se tiver alguma que você está pensando, o valor pago. Aqui, por exemplo, tem uma coisa interessante que eu trago aqui, é isso, cadê? Benefícios ao cidadão. Quando a gente pensou na questão lá dos os auxílios que estão sendo pagos, né? Aqui você consegue ver quais são os auxílios que estão sendo pagos, inclusive por conta da pandemia. E se você tiver o CPF, vamos lá? Vamos pegar um CPF aqui, é dessa que vos fala, você consegue trazer tudo, já que pessoa física vai ter bem menos, né? Então, você consegue trazer tudo sobre as informações. Ó, eu prometo que eu não fui visitar o Isidro nessa época, não, tá? Eu acho que ele já estava por aqui. Foi viagem a serviço, né? Então, vocês já veem que traz todo o pagamento. E, além disso, é claro, eu como pessoa física e eu como servidora, tá? Então, vocês vejam que é possível você fazer todas essas consultas. Então, voltando para o portal da transparência lá de Mato Grosso do Sul, se a gente entra aqui em 2020, eu entrei em 2020, e aí eu fiquei numa dúvida muito grande. Poxa, eu quero ver todos os contratos, porque eu quero ver como é que está andando. E aqui, o único jeito da gente ver o contrato é se a gente pegar o órgão. A gente não consegue consultar assim. Ele não abriu para mim quando eu fiz da primeira vez. E se eu não me engano, se ele abrir, ele vai pedir qual é o órgão. Então, vocês vejam, isso, eu fiz até a GESUL, eu até fiz como teste a GESUL, sabe? Mas ele demora. Então, vejam, ele não tem essa abertura que tem o portal da transparência, no sentido de você ver tudo de uma forma muito mais ampla. A restrição dos portais aqui
tanto do governo do estado quanto da prefeitura, eles são bem mais restritos. E isso causa bastante dificuldade na hora da gente fazer uma consulta, né? Porque você não consegue consultar, você tem que ter, às vezes, um CNPJ já, você já tem que ter alguma informação para você correr atrás, né? Pois é, eu não vou nem comentar isso aí que, que veio agora no chat, mas é isso, entende? Então, essa é uma grande dificuldade dos portais de transparência que a gente tem aqui no governo do estado. E vocês vejam que ele está bem demorado. Agora, vamos lá da prefeitura. Recentemente eu soube, os colegas aí, né, eu não estava, mas às vezes alguns desses colegas estavam, tivemos uma operação grande, né? Aqui no estado, esses dias, que envolvia a Solurb, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no portal. Ele tá como... Eu procurei contratos, vamos ver onde que a gente acha. Aqui, contratos, para a gente ter uma ideia de como que tá. E aí, quando eu procurei contratos, eu fui procurar Solurb, vamos ver, fornecedor, Solurb. Vou por 2000, vamos por 2020, que às vezes fica um pouco mais fácil, né? A gente deixar como 2020. Vamos ver se ele traz alguma coisa. Ah lá, ele pede o órgão, né? Então, eu concordo, esse é o melhor jeito de consultar realmente o governo do estado, trazendo todas as informações e trabalhando com elas. Mas aqui a gente está falando para um cidadão, né? Se a gente for pensar que o cidadão deveria ter a possibilidade de consultar, fica difícil, porque nós temos bastante conhecimento, né? Mas o cidadão não. Então, aqui da Solurb, vamos ver, infraestrutura e serviços públicos. Vamos ver, agora eu acho que ele vai aparecer. Não apareceu. Então, vamos tirar aqui, vamos ver se aparece algum. Aqui. Aí ele aparece diversos, né? Ah, não tem Solurb aqui. Implantação de infraestrutura urbana, construção de praça de esportes, né? Aquisição de luminárias com LED, e não aparece Solurb, né? Então, eu só estava curiosa para ver o que tinha de Solurb, né? E a gente não consegue ver. Tá, então vamos ver uma outra coisa aqui. Vamos ver... Ah, eu tinha aqui dezembro de 2020. Vamos ver despesas. Tipo, despesas. Vocês vejam, olha a dificuldade. Eu não acho que eu seja uma pessoa que não consiga... que eu não tenha conhecimento, né? Mas olha a dificuldade que eu estou tendo de achar isso. Então, vocês vejam, é um portal, né, que a gente tem dificuldade. Pode ser o nome de fantasia? Pode ser o nome de fantasia, assim, vamos corrigir aqui, dezembro, às vezes é isso. Mas quando a gente tem que ter a possibilidade de consultar tudo, né? Não vai também, ó. Aí ele volta para o mês inicial de novo, ele volta para janeiro, ó. Né? Então, nós temos dificuldade. Vocês querem, alguém quer fazer algum teste aí, de repente, do seu órgão, para poder dar uma olhada e mostrar para a gente? Que às vezes seria interessante alguém que souber um pouco mais. Mas eu sei que temos uns colegas aqui do Tribunal de Contas, e eu preciso mostrar isso. Eu, como cidadã,
eu gostaria de ver uma coisa especialmente em relação a isso, até porque já tem pareceres tanto das câmaras do Ministério Público dizendo que os salários têm que estar disponíveis, como, né, do Conselho de Tribunais, né, dizendo que o salário tem que estar disponível. Mas aqui, quando a gente vai ver gestão de pessoas, né, o que acontece? A gente tem que pôr o nome e o CPF. Você vai ter que se identificar para ver o salário de um conselheiro. E aí, como é que faz? Ah, não, mas Janaína, isso é em todo lugar. Então, vamos ver se é em todo lugar? Aqui, ó, vocês conseguem ver o meu, mas eu não vou mostrar o meu. Eu vou mostrar de uma pessoa pública. Vou mostrar de uma pessoa pública, o meu ministro de Estado, o ministro da CGU. Vamos ver o que vai aparecer do ministro Wagner? Aqui, é pessoa física e é um servidor, ministro de Estado. Ele é o segundo no país dentro da instituição, ok? Ah, eu consigo ver até a ficha de remuneração dele. Mas eu entro no TCE e eu tenho que me identificar. Aí, eu entro lá no portal da transparência. Vamos ver se eu consigo lá no Estado. Vamos ver, pessoal. Né? Vamos ver. Aí você chega lá. Bom, tem, ó. Tem a remuneração fixa, né? Tem várias coisas. Então, você consegue entrar? Vamos ver se a gente consegue entrar e ver do nossa figura pública do Estado, que tem que estar disponível, né? Vamos ver um secretário de Estado. Então, vocês vejam. Esse é o ministro da CGU aqui, ó. Você consegue ver o salário dele. Ah, não é atualizado? 3 meses de diferença, tá? Porque tem que fechar a folha e atualizar. Fechar a folha e atualizar, ok? Então, vocês conseguem ver qualquer pessoa que é vinculada ao governo federal. Mas, vamos procurar aqui também, dentro de Campo Grande, vamos ver boas práticas, não é dados abertos? É aquilo que eu falei, né? De dados abertos, se vocês precisarem de alguma informação, vocês peguem aqui, tá? Gente, eu não consigo acompanhar todo o chat, então, se vocês tiverem alguma coisa, quiserem interromper, vocês podem me interromper, não há problema nenhum, tá bom? E se quiser alguma coisa, que quiser acrescentar alguma coisa, tá? Então, vamos procurar aqui um agente político do Estado. Eu vou, como que chama? Controladoria Geral do Estado. Pronto. Vou consultar aqui. Não, vou consultar lá em fevereiro, né? Como a gente já consultou, vamos ver se tem algum agente político. Acho que o Controlador Geral do Estado, né? O Girão. Eu acho que ele vai sair como agente político, né? E ele é da carreira da CGU também, eu acho que ele não se importa da gente mostrar aqui, até porque é dado público, né? Então, isso não tem como fazer. E agora, voltando lá, servidores, deixa eu ver como é que tá, remuneração dos servidores, vamos ver. Vou pegar aqui, lá em fevereiro, vamos ver o órgão, deixa eu ver se tem a controladoria também, né? Não custa nada. Vamos consultar. Aí, tem o nome da pessoa. Vamos ver aqui, vamos detalhar? O assessor. Aqui, tá a remuneração. Mas no Tribunal de Contas do Estado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me identificar. Alguém tem coragem de pôr o CPF ali? Eu estou evitando ultimamente. Bom,
Professora, do Sim. TJ, eu acabei de entrar aqui no do Tribunal de Justiça, tem que pôr o nome, o CPF e a data de nascimento. Exatamente. Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público Estadual e Tribunal de Conta do Estado. Cadê a imprensa para divulgar isso? Para reclamar sobre isso, para falar sobre isso? Porque tem que estar público, gente. Quem que paga? Né? Somos nós, né? Assim como meu salário está aí para todo mundo ver, né? Nós deveríamos ter acesso. Na verdade, a gente sabe que houve alguns escândalos, né, a respeito disso, e com isso eles fecharam, mas estão contrariando, inclusive, as normativas já existentes no país inteiro, porque isso não está previsto abertamente na lei de transparência, tá? Isso não está aberto. Só que todas as instituições, os conselhos, né, que são as instituições que controlam essas instituições, né, a nível nacional, já colocaram que isso é obrigatório. A última vez que eu consultei o Mato Grosso, era perfeitamente aberto, tá? Tanto o Ministério Público como o TJ e Tribunal de Contas do Estado lá, ele era totalmente aberto, do Mato Grosso. Eu não sei como é que está agora, mas só a nível de comparação mesmo. Aqui tá Assembleia Legislativa boa, vamos dar uma olhada. Professora? Pois não. Nosso portal não tem só esse problema aí, não. Quando coloca as informações de nome, CPF para entrar e tudo, a remuneração está dividida em duas partes ali. A informação é consolidada. Se for consultar só no primeiro, vai aparecer só o base. Para saber o restante, muitas vezes, um restante, inclusive, superior a 70, 80 mil reais está no outro lado. Exatamente. Isso já foi verificado algumas vezes. Só que quem fiscaliza, né? Quem fiscaliza é o Ministério Público, que na verdade já não divulga. Aí o Ministério Público não pode fiscalizar o TJ. E daí por diante. Então, assim, né? Ninguém fiscaliza e ninguém consegue trazer. Na verdade, é uma mão lavando a outra. Exato, nós temos esse problema, né? Então, vamos lá na Assembleia Legislativa ver relação de funcionários, remuneração parlamentar, vamos ver. Ai, já. Vamos ver em 2020. Aí você baixa um PDF, ou seja, a gente não consegue depois fazer cruzamento. Por quê? O que diz a lei? Ela diz que as informações têm que estar livres e que elas precisam ser em formatos editáveis para que possa ser... A lei diz assim, formato editável e programas... Ela não utiliza esse termo, mas formatos ela diz... abertos. Isso, de formato aberto. Ou seja, se você pegar isso aqui, você não faz nada com isso, né? Tinha que estar numa planilha que a gente pudesse editar, que a gente pudesse trabalhar. Para isso que tem que estar público. Para isso que existe o Portal da Transparência. E aí vocês vejam, o subsídio, tá bom? Tem aqui, ó. Tem o subsídio do deputado. E se a gente quiser saber como é que estão as verbas indenizatórias. Isso! Diárias. Tem aqui? Não tem. Então, vamos ver se a gente acha em algum outro lugar, né? Verbas indenizatórias e mais. Olha lá. Olha lá, ele nem volta. Não é só as verbas de gabinete, né? Execução orçamentária, estaria execução orçamentária. Gente, para vocês verem como é difícil.
Então, eu já aconselharia, assim, vocês. Ah, Janaína, a gente vai fazer um trabalho, a gente está fazendo aqui está produzindo demonstrativo de despesa em PDF. Não tem pagamento, olha lá, locação de mão de obra, tá? Digamos que tem a locação de mão de obra. Aliás, pelo que eu li nas reportagens que saíram, esse foi um dos problemas da última operação que houve numa certa instituição aqui do Estado. Então, que seria a locação de mão de obra. Cadê esse contrato para a gente poder olhar? Né? E aí ele não vai, ó, ele não volta. Tá, voltou, vamos ver. Olha lá. O detalhamento da execução orçamentária é só isso, um PDF de uma planilha que eles fizeram, né? Então, vamos ver se aqui a gente sai. Empenho. Tá. Vamos ver. Liquidado. Vou pôr liquidado. Tem que ter o processo, tem que ter o CNPJ. Então, vamos ver se eu consigo só por data. Vamos lá. 1 de janeiro de 2021 até 3 de março de 2021. Vamos ver se ele aparece alguma coisa. Vocês vejam que nós temos da dificuldade que é conseguir entender como acessar ou como consultar as situações. E mesmo que você entenda sobre as questões de contas públicas, você ainda tem que ter um domínio de informática acima do normal. A gente na CGU utiliza muito do homem médio, né, do auditor médio, ou seja, um conhecimento acima, não é de uma pessoa comum, para poder entender onde consultar a situação, né? Então, vocês vejam aqui, está liquidado, tá bom, tem um valor liquidado aqui, contribuição previdenciária, vamos ver se tem alguma coisa. Previdenciária, tá bom, água, esgoto, não custa nada, lá, mas a gente não consegue entrar, você não consegue ver como que tá, o processo administrativo 8 de 2021, ótimo. Como que eu acho o processo administrativo 8 de 21? Se alguém souber, me fala. Né? Então, gente, vocês vejam, não há vinculação, né? Não há vinculação. Então, essa é a dificuldade que a gente tem hoje nos portais de transparência de todo o país, sabe? Então, se vocês precisarem, e aí é o objetivo da aula em si, né? Se vocês precisam de dados para fazer um levantamento, para escrever um artigo, de informações, eu lhes asseguro que no governo federal vocês terão, tá? Agora, os demais nós teremos bastante dificuldade de conseguir consultar, tá? Agora, eu já pedi também, via Lei de Acesso à Informação, dados para escrever artigo científico, tá? E eu recebi as informações do governo federal. Então, vocês, se tiverem essa necessidade, se verem essa necessidade, tentem em algum desses órgãos, né, principalmente os que têm vinculação com esses órgãos, né, esses dados para poder fazer esse trabalho. Mas vocês vejam que, para o público em geral, nós temos bastante dificuldade, né? Para o cidadão em geral, é muito dificultoso a gente conseguir. Aqui, ó. Aí lembram que eu peguei lá do governo do estado, ó,
que eu trouxe o girão. Eu falei, vou até trazer o girão, porque, lá, tem o salário dele. Só que tem o salário dele, mas não traz a informação completa, né? Como traz aqui, né? Que é a remuneração básica, o que é um abate-teto, o que é imposto de renda, ou seja, ele não ganha isso aqui, ele ganha isso aqui. E aí, quando você traz lá, você vê que, né, você está com informação. Tem informação? Tem, mas ela não é completa, né? Aí você tem essa dificuldade, tá? Isso, eu também, eu tive diversas oportunidades, inclusive depois que eu saí da CGU também, quando eu fui agora para o hospital, estou nomeada lá como auditora interna desde março, e eu precisava, inclusive, eu queria o plano de gerenciamento de riscos da CGU, porque eu não tinha mais acesso, para poder ver lá na EBSERH, pedir e recebi também. Então, vocês vejam, no governo federal a gente consegue muita informação que nos demais entes a gente não consegue, né? Mas era mais isso que eu queria mostrar para vocês, essa discrepância, né, entre as nossas instituições aqui no Estado, especialmente as que a gente precisa, às vezes, de alguma informação, né, para até fazer o estudo comparativo, e que a gente teria dificuldade. Na aula que a gente tem gravada lá do Profiap anterior, eu trago bastante essa questão dos painéis, e eu deixei lá um passo a passo, tá? Tinha um passo a passo de como você fazer, mas eu acho que o mais importante do que o passo a passo é justamente a gente mexer, né? Que aí você consegue aprender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo. E aqui, o interessante do portal da transparência do governo federal é que muitas das coisas que hoje aparecem aqui, elas já foram situações de escândalos em oportunidades anteriores, né? Eu não sei se vocês se lembram a questão do cartão de pagamentos, que tinha certas pessoas que estavam comprando tapioca, tinha gente pagando locais, como eu dizia para o meu filho, mãe, o que é um motel? É um hotel menor, filho, né? Locais assim, hotéis menores, né? Então, com isso, houve uma publicidade específica sobre a questão dos cartões de pagamento, os benefícios ao cidadão, porque com a pandemia também todo mundo só foi entrar e pedir, e com isso, inclusive, tiveram vários CPFs duplicados e CPFs utilizados indevidamente, e é claro, as pessoas também que não podiam receber, né, só de servidores públicos, municipais e estaduais, foram praticamente 300 mil que foram localizados, então benefícios ao cidadão ficou específico por causa disso. A questão dos contratos, isso é muito importante, porque a licitação ela só fica aberta por um período, né? E depois que acaba a licitação, aí vem o contrato. Então, o contrato é uma continuidade de uma licitação, por mais que você não tenha acesso à licitação em si, mas o contrato foi esse desdobramento, e é importante para a gente poder entender como é que está essa situação, né? E as licitações, enquanto abertas, elas deveriam aparecer, né? E uma das questões que a gente batia muito aqui foi justamente isso. No começo, quando começou realmente a adotar a questão das licitações e da transparência, uma das coisas que a gente batia muito era isso. Por quê? Porque uma certa vez, eu vou cortar aqui uma historinha, a gente conta história e não conta o santo, né? Uma certa vez a gente tinha interesse numa licitação, nós tínhamos recebido uma denúncia de que aquela licitação teria algum problema, tinha recurso federal envolvido, nós chegamos para o ente, pedimos a licitação, né? Ele, tá bom, R$1.000 é o valor que a gente está cedendo, né?
o processo, né? Porque na época a gente comprava, né? O procedimento licitatório, ou seja, você pagava pelas cópias, e na época era R$1.000. Hoje eu já acho R$1.000 um absurdo. Imagina a época, isso foi mais ou menos em 2012, 2013. E aí eu tive que... A gente não pode comprar a licitação, né? A gente não tem... onde que eu ia justificar uma situação dessas, né? E aí a gente conseguiu um outro ente que também tinha interesse na licitação, que comprasse e cedesse, né? Tirasse cópia dela e nos cedeu. É claro que acabamos descobrindo que a licitação tinha inúmeros problemas, estava totalmente direcionada, há desdobramento sobre ela até hoje, tá? E aí, o que aconteceu? Só que o procedimento licitatório, a gente só conseguiria ver naquele instante, se a gente quisesse, porque no próprio site, se estivesse vigindo a lei de transparência, ele não precisaria mais estar lá, né? Embora que você tenha de exercícios anteriores, mas veja, se você, olha lá, ó, mais junho e julho, 2020 só teve até julho, não teve mais? Eu achei que 2020 tivesse sido até dezembro. Acho que eu estou bastante equivocada, né? Mas tudo bem. E aí... Eu acho que é porque é ano político, né, professora? Até pois julho não podia ter licitação, entendeu? Não podia ter licitação. E não teve, né? Não teve nem dispensa, provavelmente, né? Professora, eu queria fazer... A senhora está aberta a perguntas durante sua aula? Pois não, sempre. Geralmente aqui na turma a gente faz assim, a gente levanta essa mão, né? Não sei se a senhora deu para dar uma olhada, né? Por exemplo, tava eu, Marcelo, acho que a Fabiana também abaixou. Então vamos agora abrir só para as perguntas para vocês. A gente geralmente levanta a mão porque espera a senhora concluir o pensamento, né? E aí depois a gente faz a pergunta ou a colocação, né? Eu, no caso, eu queria falar que eu particularmente gosto bastante do portal de transparência da MS Gás. Se a senhora puder jogar aí no Google da senhora. Vamos lá. Ela é bem intuitiva, bem fácil, até hoje de todas as que eu vi, né? Eu sou concursado na Câmara Municipal, e lá também é complicado de achar, até o site hospedado é outro, né? Eu coloco MS Gás Transparência, né? Aí geralmente assim a gente acha de todos, né? Mas eu acho que... Aqui. Eu acho bem simples aí, se a gente pega, por exemplo, contratos, né? Pega contratos, depois funcionários, né? Tem exatamente, só clicar em consultar, se você não souber processo, contrato nenhum, ele já te dá todos, o que é raro, tem uns que você tem que ter o nome, tem que ter o número. Olha aí, ó, ele dá os documentos, dá os aditivos, clica no maisinho aí de qualquer um dos docs aí. Ele já mostra todos os documentos que tem, os empenhos, os extratos. Eu não sei se pelo fato de ser uma Chamei! O dos funcionários também eu acho legal que ele já mostra numa tabela direta, você não precisa colocar se é assistente administrativo, se é engenheiro comercial, se é tal coisa, ele já mostra uma relação certinha, né? E eu acho esses documentos, eu particularmente não sei se é por ser uma empresa estatal, mas um dos melhores portais de transparência que eu conheço. É isso. Interessante. Obrigada, Só faltam as Matheus. despesas, só, Matheus. Na MS Gás faltam as despesas. Aí. Aí, ó. As pessoas... Ó o auditor trabalhando aí, ó. 24 horas. É isso aí. Interessante, ó. A pessoa, tá vendo? A pessoa tem a função técnica aqui e também a do conselho de administração, ó. E aparece as duas remunerações dela, ó. Inclusive a remuneração variável, né? Olha que interessante. Gostei. Só faltou a gente conseguir transportar isso aqui para uma planilha, né? No fim da página, será que não tem, professora, lá no final? Ver. Vejamos. Não tem, tá vendo? Tá. Tem salários consideráveis ali, mas é uma empresa, né? A gente sabe que é diferente, né? Olha lá.
Eu acho que eu errei minha profissão, hein? Ó, gerente de contabilidade. Bom, né? Olha, bom a gente trazer aqui também bons exemplos, né? Para a gente poder ver o quanto isso, o quanto a discrepância, né, que há entre todos esses portais e o quanto que a gente poderia se utilizar dessas informações, né? Quem mais quer falar? Alguém mais? Tem o Marcelo que está com a mão levantada. Estou aqui. Não, eu só ia perguntar como é que é a relação ali para fazer a prestação de contas para o TCU. Você diz da onde? Eu digo assim, porque teve mudanças na prestação de contas. O órgão prestador de contas, ele vai mandar uma certa parte que é mais relevante, né, para o TCU. Mas e para o controle social, como é que fica essa prestação de contas? Ela é só o que está no portal da transparência ou tem em outro lugar? Não. Na verdade, só o que está no portal da transparência deveria estar tudo no portal da transparência, né? 100%. O Tribunal de Contas hoje, ele pede algumas informações gerenciais, não são informações detalhadas. Até porque até a prestação de até a auditoria do Tribunal de Contas, ela é diferenciada, ela não mais exige situações detalhadas, tá? O que está acontecendo hoje? O Tribunal de Contas, ele recebe essas prestações de contas com aqueles relatórios, né, que estão lá previstos na 101, lá, na Lei Complementar 101, e ele não necessariamente julga essas contas. As contas só são julgadas por instituições que são auditadas. Então, não se audita mais tudo. Não há mais auditoria de todas as instituições. Elas são simplesmente auditadas conforme a situação de cada instituição. Então, o que acontece? Isso já era uma discussão muito antiga lá dentro do TCU e que a gente até teve a oportunidade de participar. A gente dizia o seguinte, olha, a gente não tem condição de fazer prestação de contas de 100% das unidades. Isso é impossível, é inviável. Até porque nenhuma auditoria, para o pessoal que trabalha com auditoria sabe disso, nenhuma auditoria é 100%, você não faz auditoria de 100%. E aí, a nossa discussão na época era, como que a gente vai fazer para isso diminuir? Aí foi diminuindo cada vez mais. E aí, chegou ao ponto de termos, assim, instituições que são avaliadas conforme o risco. Primeira coisa, sempre há uma matriz de risco. E instituições que são avaliadas conforme o período, né? Então, nós aqui no Estado, no último exercício, nós avaliamos, nós temos aqui 37 UGs que a gente deveria avaliar, e no último período nós avaliamos 7, justamente por causa disso. E agora, cada dia mais, a gente faz menos avaliação voltada para a prestação de contas. A gente faz a avaliação por meio de auditoria baseada em risco. Inclusive, lá no Hospital Universitário, nós estamos agora recebendo uma auditoria da CGU, que vai analisar só contrato e que vai analisar só a questão relacionada a contrato e análise de riscos desses contratos. Então, na verdade, é um levantamento para ver se haveria algum contrato que teria mais risco, para depois se fazer análise só desse contrato. Então, já não se faz mais isso. Então, o que se faz hoje em dia? A gente faz esse tipo de auditoria e o resto é controle social. Na verdade, tem que estar tudo disponível, porque tudo é controle social.
Mas não tem mais condição, por exemplo, de se fazer auditoria como era antes, que a gente ia para a unidade e pegava lá todos os dispêndios, né? Fazia uma materialidade e uma criticidade, era assim que a gente classificava, materialidade e criticidade, e fazia uma análise em cima disso. Hoje em dia não se faz mais isso, até porque hoje em dia essas instituições, elas estão todas adotando as normas internacionais de auditoria. Normas internacionais de auditoria do COSO, da Intosai, e, no nosso caso, do IA, né, do Instituto de Auditoria Interna. Então, todas essas, e a gente faz a autoavaliação pelo IACM. Então, e se alguém depois quiser saber um pouquinho mais, eu estou à disposição, mas são coisas mais, né, mais voltadas para a auditoria. E aí, então, não se faz mais nenhuma auditoria assim, baseada nas prestações de contas no governo federal, tá? Entendi. Mais alguém? Professora, se você clicar ali nas pessoinhas, né, que tem o número 36, dá para a senhora ver quem está com a mãozinha levantada, né? Aí, no Então, caso, vamos tá a ver. Daniela. Quer Vamos tentar lá, aí, mostrar professora? todos 30. Ah, agora sim! Eu estou acostumada com Teams, agora vou aprender. Não, tá bom. Pode falar, Daniela. Esse é o Abre o áudio, microfone. Daniela. Tá fechado o áudio. Pronto, agora estava sem áudio, né? Então, durante a disciplina de finanças, a gente teve uma atividade que a gente deveria entrar nos portais da transparência e encontrar um processo licitatório completo. Eu entrei no portal da Transparência Federal e eu não consegui. Aí eu queria saber se a professora pode mostrar, porque eu encontrei até os contratos, mas o processo licitatório eu não encontrei. É que você conseguiria melhor pelo Comprasnet, tá? Que o que acontece? Como o portal da transparência do governo federal, ele realmente é muito pesado, que é muita informação, e ele demora um pouco mais, às vezes há uma dificuldade em se conseguir. Deixa eu tentar aqui, rapidinho, enquanto a gente conversa. Se eu conseguir achar algum aqui rapidinho, eu mostro aqui na tela, tá? Mas realmente, aí ele voltou a ficar pesado. Mas realmente é um pouco mais demorado. E no Comprasnet, o interessante é que o Comprasnet, ele é bem acessível, sabe? Parou. Peraí, vamos voltar. Eu tentei abrir para tentar refazer o caminho, para tirar a dúvida, mas eu não consegui abrir também. Até o final a gente tenta. Tá, obrigada. Tá. Mais alguém? Não está carregando. Deixa eu ver se consigo aqui. Não foi. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso comigo. Tinha certeza. Deixa eu ver se eu consigo entrar com o Comprasnet aqui. Mas hoje, no final da manhã, também eu estive mexendo. Muito demorado. Muito, muito, muito. Na verdade, foi até quando foram lançar esse novo portal, eles fizeram fizeram uns testes com o pessoal. E agora parou tudo. Nem adianta. Eles fizeram os testes e uma das reclamações que a gente levou para o pessoal lá, que era responsável pelo portal, foi justamente isso. É muito demorado, isso não dá, tal. Tinham prometido que ia melhorar, mas ainda não melhoraram e está péssimo. Está cada dia pior, sinceramente. Eu sou a primeira
a reclamar e falar que está errado. Aqui. Deixa eu ver. Se vai aparecer. Eu vou... Ei, Janaína, deixa eu aproveitar. Posso aproveitar e fazer uma pergunta aí, curiosidade. Se você tiver essa informação também, mesmo que seja de informações anteriores, é sobre os acessos ao portal da transparência. Se você tem alguma informação de quantidade, eu fico um pouco curioso, assim, porque a ferramenta está disponível, né, mas o quanto ela seria acessada, né? Não sei se você tem alguma informação a respeito disso. Da última vez, tinha, inclusive aqui no próprio portal, que acabou de cair. Tinha uma aba dentro do portal que dizia a quantidade de acessos. Vamos ver se a gente... Mas, por exemplo, vocês sabem que quando houve essa última situação, como que é? Para compras do Exército, que houve aí um escândalo, como que era? Que tinha comprado mais para o Exército? E num dia... Chiclete. Chiclete, Leite e aí as condensado. pessoas foram consultar, no primeiro período da manhã, tinha sido 300 mil consultas, o portal caiu. 300 mil consultas no primeiro período da manhã. Então, realmente é complicado de gerenciar isso tudo, né? E sabe o que é interessante? Assim, eu vou aproveitar só que a gente está aí com um tempinho. Como é que começou esse portal? Na verdade, ainda não existia a norma brasileira, né? E só existiam as normas internacionais. Enquanto a gente conversa, eu estou tentando rodar aqui, tá? E só existiam as normas internacionais de transparência e estavam tentando trazer a norma para a norma brasileira pela OCDE, né? Pela organização lá e pela UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas de Combate a Drogas e Crimes de Colarinho Branco. Então, o que se fizeram? Pegaram o CIAF e fizeram um espelhamento, assim, com a carinha de internet, né? Então, na verdade, foi assim que começou o portal, né? E o portal foi feito pelos uns cabeções que entendiam um pouquinho mais de informática lá, e fizeram, dentro da CGU. E aí depois veio toda a normatização e tudo mais, já era algo para... que não tinha mais jeito, por causa das normas. Realmente, gente, caiu tudo, não consigo mais, mas aqui no portal da transparência tem uma aba, na segunda consulta ali, tem uma aba que diz assim, licitações, e eu ia tentar entrar lá para mostrar para vocês, mas não consegui. Levantou a mão, Marco Aurélio, o Comprasnet, pode falar. Agora, respondi, professor Fernando, não respondi, segue a nossa, tá? Pois não. O Comprasnet era uma ferramenta que a gente usava até com bastante frequência para consultar preços públicos, né, de aquisições. E agora, recentemente, há cerca de uns 2 meses, cortaram o acesso do Comprasnet. Agora é só mediante cadastro. Uhum. Entendi. Me parece que eles estavam tentando fazer o espelhamento do Comprasnet total para o portal da transparência. E acho que deve ter sido isso, eles devem ter conseguido isso. Se o portal da transparência funcionasse, a gente conseguiria ver. Mas, pelo visto, ele hoje não está mais afim. Por isso que eu já tinha deixado todas as consultas abertas. Né? Não vai. Não vai. Mas também foi Desculpa, eu esqueci o nome da...
Daniela, né? Que tinha falado sobre. Isso. Foi. Daniela, então, eu sugiro, inclusive, você procurar a gravação do último ProfApp, que tem o passo a passo, tá? E também, dentro do portal da transparência, na primeira aba, existe um passo a passo, viu? Que você consegue ver o passo a passo de como fazer as consultas, tá bom? Tá bom, obrigada. Quando ele voltar, eu vou procurar. Sugiro, né? É tarde, é um pouco tarde para isso, mas é o que tem. Eu vou procurar, mas obrigada. Nada, que hoje também não ajudou, agora não está ajudando. Né? Mais alguma coisa, gente? Inclusive, posso colaborar com Janaína, algo mais? só para passar para eles, assim, lá no link dessa aula de hoje, no AVA, tem as palestras que a Janaína está comentando, né? São muito boas mesmo, eu assisti elas, até para poder organizar o AVA, tudo, né? Foram feitas ano passado. Muito bacana, vale muito a pena ver, principalmente que ela discute muito como que faz avaliações de programas, né, de políticas públicas, e vale a pena mesmo, é muito bom. E aí os alunos têm acesso aí, viu, Janaína? Obrigado essas gravações são muito importantes para nós. E essa questão, na verdade, é o que todos nós podemos fazer, né? Cada um dentro da sua área, fazer uma avaliação da sua política pública, da política que você mais tem. Eu me lembro que no meu ProfApp a gente fez tinha um colega da PRF e um da PF, e aí a gente fez a gente até escreveu um artigo em conjunto sobre isso, né, sobre uma avaliação de política pública na área de segurança. Então, não importa a área que a gente esteja, né, a gente pode trabalhar, né, e o bom do portal da transparência, quando ele funciona, é justamente trazer isso por programa, né, por tipo de programa, por tipo de atuação, por tipo de órgão, então isso ajuda bastante. E são duas palestras, viu, pessoal? É acompanhamento de programas de governo e tem também a de controle financeiro de programas de governo. Numa delas, ela trata até desses temas da aula de hoje, que é a avaliação ex ante, ex post. Bem interessante mesmo, que vai acabar complementando aí os textos também que estão disponíveis. E... deixa eu ver aqui. Não sei se alguém mais gostaria de fazer perguntas sobre a apresentação. Vamos só aguardar ela voltar, para a gente dar os encaminhamentos do restante da aula. Professor Fernando. Oi. A CGU tem uma experiência muito interessante com relação ao cargo de chefia das regionais. Se a Janaína topar comentar alguma coisa, como foi essa experiência lá para eles, que muitos órgãos da administração pública ainda têm aqueles cargos de chefe tipo vitalício, né? É chefe uma vez, sempre chefe. E lá na CGU, se eu não me engano, eles têm um mandato de 2 anos, parece que prorrogável, né? Acho que é uma experiência muito interessante. Se ela achar pertinente comentar com a gente. Sim, posso falar. Desculpa, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui com a minha bateria do computador. Desculpa, eu estou entrando pelo celular. O que acontece? Hoje, quando a pessoa é nomeada como superintendente nas regionais, ele fica por um período fixo, né? Eu já fui superintendente aqui no estado, eu vim em 2011, o meu mandato era de 4 anos, então eu saí em 2015, eu fiquei esses 4 anos.
Hoje eles mudaram um pouquinho, porque coincidia com períodos de eleição, então não ficava bom, né? Então eles mudaram para 3 anos renováveis por mais 3. Então, hoje, todos os superintendentes eles entram por um período certo, um período fixo, né? E apenas como contribuição também, hoje, na EBSER, né, que vocês sabem que o Hospital Universitário é vinculado à rede EBSER, que é uma empresa pública. Nós, como auditores, também temos mandato. Então, eu fui nomeada em março por um período de 3 anos, renováveis por mais 3 também. E isso é extremamente salutar, extremamente bom. E dentro da CGU, inclusive, com os padrões que o professor Alessandro falou no começo, a questão do MEG, né, que a UFMS está adotando e tudo mais, os padrões, inclusive, trazem para compor os cargos justamente essas possibilidades, ou seja, você para compor o cargo, você já tem que deixar claro que a pessoa que vai entrar naquele cargo vai ficar por um período. Inclusive, uma das avaliações do MEG, quando diz respeito a cargos em comissão, também traz isso e traz algo que a CGU também está procurando, já está adotando em muitos cargos, ainda não em todos, mas já está trazendo como experiência e aprimorando, que é um concurso interno, né? Então, ela entra numa concorrência interna para poder virar superintendente, por exemplo, né? Então, não é uma nomeação por nomeação, embora nossas superintendências sejam todas supridas por pessoas da carreira, né? Tá? Mais alguém que levantou a mão? Costumo dizer, professora, viram feudos, na verdade, né? Dentro da administração pública, quando não tem a rotatividade no cargo, especialmente nas chefias, começam a virar feudos, a pessoa se sente dona daquilo ali e o patrimonialismo reina. Exatamente. E, na verdade, essas são questões bem voltadas para a integridade, né? Integridade na gestão pública, que é uma das coisas que a CGU capitaneia e que inclusive, traz bastante benefício para a própria gestão, né? E, nesse sentido, o que o professor Alessandro falou lá do MEG, eu vou até mostrar aqui para vocês, é que o TCU tem, né, esse referencial, ó, e o MEG foi que está sendo lá adotado na UFMS, ele tá muito baseado nesse referencial, tá? Porque foi um trabalho que eu tive a oportunidade de participar, e ele traz coisas muito voltadas à integridade, né? E com isso ajuda nesse sentido de parar com esses feudos, né? Dentro da gestão, né? E ele traz, interessante desse referencial também, traz questões voltadas para prevenção, para detecção de problemas, né? Para investigação de eventuais situações e tudo mais. Tá? É bem interessante, se vocês tiverem ou tiverem a oportunidade. Eu acho que um colega colocou até aí, né, no chat, né? É a segunda edição, né, gente? Eu acho que essa minha aqui é a primeira. É a segunda, Essa Tá. é a segunda. Eu tenho o link Tá. aí no chat, sim. Isso, essa é a segunda. Essa foi a última mesmo. É interessante, vou conferir lá. Não conhecia. É bem legal. E é bem voltado aí para essas questões realmente de integridade. A gente diz o seguinte, a gente dizia, né, quando a gente estava fazendo isso aí, é que se a instituição adotar a maioria das coisas que está ali,
muitos dos nossos problemas de corrupção extinguirão, sabe? Porque são coisas realmente de integridade, assim, e são coisas muito básicas, sabe? Que toda instituição pode adotar, ela não precisa ter um aparato legal, não precisa, ela, pouco de boa vontade já faz toda a diferença. Alguém mais gostaria? Só agradecer, né? Foi uma delícia. Que bom que você também tem dificuldade de acessar os portais de transparência, não somos só nós. E é bom que isso aconteça, porque a gente mostra que, na verdade, né, todos nós temos esses problemas, né? E até computador, você vê, tudo acontece. Não, e toda essa superlotação ali do portal de transparência, tudo para poder ver o salário do professor Alessandro e do Fernando. Olha, você já tem até o meu CPF, então o meu tá totalmente público. Mas é interessante que às vezes eu faço uma busca em determinado dia, não consigo nada, e aí eu deixo, esqueço, desapego, e aí no outro dia eu consigo. Internet tem dessas também. É exatamente como funciona na internet, né? Às vezes o mecanismo de busca é um pouco diferente. Naquele dia você utiliza um outro mecanismo de busca, uma outra métrica, uma outra metodologia, você consegue outras informações, né? E a sobrecarga também lá do servidor também deve contribuir um pouco, imagino, né? Dependendo da hora. Exato, exatamente. E tem horários que ele roda, né? Então aí também trava tudo. Professora, eu vou insistir numa pergunta, mas e a questão do portal da transparência, da avaliação daquele programa 360 que avalia? E aí o município de Campo Grande tirou uma nota alta, e aí a gente fica com dúvida, assim, eu sei que é uma análise de, como se diz assim, é objetiva, né? Tem lá no site ou não tem? É bem simplesinho a avaliação. Mas eles não teria que ter alguma coisa assim, alguns considerandos, porque fica difícil ter uma nota alta e a gente saber que tem todas essas entraves, né? Até porque a nota alta vira propaganda daquele governo. Exatamente. Aí fica difícil, né, compreender isso. Perfeito, perfeito. Na verdade, o portal, a avaliação 360, ela iniciou... bom, é preciso contextualizar, né? CGU não pode avaliar, tá? CGU não pode avaliar outro ente. A CGU só pode avaliar ente federal. Isso está na lei, está na Constituição, né? Então, na verdade, quando houve as primeiras avaliações, eu também tenho a grata satisfação que era uma colega nossa aqui do Estado que fez a primeira avaliação de transparência do país. Eu tentei depois até escrever um artigo com ela e não conseguimos concluir, mas é porque ela ficou envolvida depois do mestrado dela e tudo mais, e aí a gente não conseguiu. Infelizmente, mas quem sabe um dia a gente consegue. Mas e aí a gente esbarrou nesse problema jurídico mesmo, né? Olha, a CGU não pode avaliar. Quando a gente esbarrou nesse problema jurídico, a gente trouxe as redes de controle, né, para poder fazer uma avaliação, e não seria uma qualitativa, né? Seria uma avaliação quantitativa, né? Então, é preencher checklist, sim ou não? Tem? Não tem. Tem? Não tem. E a avaliação qualitativa, se a gente fizesse, poderia haver mandado de segurança, poderia haver uma série de situações aí, e que, na verdade, a CGU não poderia nem divulgar, né? Então, a gente esbarra num problema que, na verdade, eu até coloquei isso
no meu trabalho de conclusão de curso, do mestrado, tá? Eu coloquei isso, que a gente esbarra num problema seríssimo, que, na verdade, ninguém fiscaliza ninguém, né? Porque se a CGU não pode avaliar entes de outras instituições, o TCU não pode avaliar entes, outros tribunais de contas, quem que fiscaliza? Ninguém fiscaliza ninguém, né? Então, na verdade, a gente esbarra num problema sério, que é a nossa Constituição Federal e os nossos problemas de controle que existem hoje no país, e que, aliás, estamos aqui para discutir isso, né? Pessoal que é da área, eu sei que temos vários colegas do Tribunal de Contas aí, a hora é agora, né? Vamos discutir. A oportunidade é essa, porque se a gente não discutir isso, vai continuar a mesma coisa, né? Então é isso, sabe? Realmente a avaliação ela não pode ser feita de outra forma. A gente tentou até adotar outras situações, não conseguimos. E tentamos trazer justamente a OCDE para ver se conseguia, porque aí é uma instituição internacional e que não tem nada a ver, e Paraná. Mas também houve a época, houve assim, eles seguraram muito essa situação, eles tinham muita dificuldade em bancar esse tipo de situação. E a gente há de convir que em alguns locais isso ficaria escancarado e alguns entes políticos estariam diretamente afetados, né? E nosso país grita quem pode e ganha quem faz maior lobby, né? Embora não exista lobby ainda no país, né? Mas ganha quem faz o maior, então é assim, não tem jeito. Mas eu concordo contigo, eu acho que com isso muitas instituições acabam se vangloriando de uma transparência que não tem. Tá? Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Sim, observatórios públicos. É um trabalho que a gente, na verdade, nossa, eu penso em observatório público desde 2011, quando, na verdade, não, em São Paulo. Em 2006 foi o primeiro observatório público que a gente, que era o de Ribeirão Bonito, né? Que era patrocinado inclusive por uma instituição privada, né? E que foi o primeiro observatório que a gente conseguiu ver em funcionamento no país, lá em 2006, na época que eu trabalhava na CGU de São Paulo, e era uma coisa que a gente queria trabalhar muito, né? E trazer muito. Mas vocês vejam, gestão pública, ela é complexa. Gestão pública é uma situação... Você entender gestão pública não é uma coisa muito fácil. Você entender normativos, Então, primeiro a gente tentou formar muito com controle social, a gente fazia um trabalho muito intenso. Uma época, inclusive, que a CGU tinha muito mais gente, né? Hoje nós temos praticamente 1/3 das pessoas que se tinha lá em 2011. Então, esse trabalho já não se consegue fazer, porque o nosso pessoal é um pessoal muito antigo, né? Era um pessoal muito antigo. E você vê, eu sou uma das mais... eu já fui num concurso bem mais recente, foi em 2001. Então, nós temos uma outra CGU hoje em dia, que se não trabalhar com sistemas e com a inteligência artificial não faz nada mais, então é um outro perfil. Assim. E na época, inclusive, teve o controle social, teve a Conferência Nacional de Controle Social, justamente para debater isso, mas muitas das coisas que foram implementadas no país foi em função disso, sabe? Então, deu bons frutos,
mas são coisas que a gente não tem domínio, né? Por exemplo, não há domínio hoje com entes políticos trabalhando contra, né? Isso é uma realidade. Nós temos diversos exemplos aí de que realmente as pessoas não têm interesse de serem controladas. Aliás, eu sempre conto uma historinha, né? Eu digo assim, que quando eu compro sapato, eu deixo tudo dentro do carro, sabe? Aí eu deixo lá dentro do carro, ali no porta-malas, e aí devagarinho eu vou tirando um, depois eu tiro o outro, porque eu também não gosto de ser controlada. E quem controla aqui, né? Aí o marido fica assim, outro sapato novo, né? Então, são essas coisas que a gente percebe que controle na administração pública é isso. Ninguém gosta de controlado, né? E tem uma outra que eu conto também muito, é que a diferença entre auditor e terrorista, né? É uma só. É que terrorista tem simpatizante. Então, o resto é resto. Mas o Contas Abertas aí a Fabiana colocou aí, é um site bem interessante, ele traz bastante coisa do controle social, é bem legal, e eles têm estudos também nesse sentido que facilitam muito a vida do cidadão, sabe? É bem interessante. E tem outras, tem várias instituições aí, a gente pode dizer várias mesmo. Tá? Mais alguma coisa? Janaína, eu também sou auditor do TCE, né? E eu vou falar a verdade. Já xinguei muito a CGU, viu? Quando eu era controlada. Ninguém gosta de ser controlado. Por isso, quando eu vou controlar alguém, eu lembro muito quando eu era controlado hoje. Vixe, Maria, o cachorro agora. Quando na PF, fui chefe do setor financeiro, né? E chefe do setor de patrimônio. E todo ano tava lá aquele povo da CGU me incomodando, procurando computador velho. Raiva que eu já passei. Mas, enfim, é isso aí. Ninguém gosta de controle, não. Ninguém gosta de ser controlado, não. Tava tudo lá em Corumbá, os computador velho. A Fabi, ó, eu e a Fabi passando a raiva. CGU caçando computador velho. Um dia chegou um auditor lá, falou, olhou a lista de patrimônio, né, do inventário, tinha um computador, um Pentium 2 lá, que custava R$7.000, foi aquela época que não tinha feito ajuste ainda do valor de mercado, e o cara queria o computador, rapaz, o computador não valia nada, não servia nem para jogar no lixo. Eu falei pro pessoal assim, vai lá e cata um computador velho, lá escreve patrimônio tal, eles não querem o patrimônio tal, então dá o patrimônio tal pro cara, para largar de encher o saco. E assim eu faço hoje. É brincadeira, né? Faz parte. Faz parte. Ninguém gosta de ser controlado. Não, controle realmente. É uma coisa muito complexa mesmo. Mas, Lázaro, ficou uma dúvida. Se você era controlado, agora você é descontrolado? Nem tanto, solto, agora todo malucão? Eu sou um cara até controlado agora. Agora que eu virei auditor, eu virei controlado. Eu sou um cara tranquilo. Tanto passar raiva com o controle, agora eu sou mais tranquilo. Controlado pela esposa agora. Todos vocês são muito controlados depois que casaram. Eu também. Não tenham dúvida disso. Faz parte, né, gente? Aí, já são quase 3 anos sem contraditório, ampla defesa, é isso mesmo. Acabou. Estou tentando aqui ajeitar o computador, mas pelo visto hoje ele não vai me ajudar. Nada me ajudou hoje, né, gente? Vocês viram que a situação hoje foi complicada aqui. Estou tentando aqui ainda. Quem sabe? Mais alguma coisa? Pessoal, acho que se não temos mais perguntas,
podemos encerrar, a gente preparar para a segunda etapa da aula. E aí, agradecer muito, Janaína. Nossa, aprendemos, nos divertimos, né? E vimos os problemas aí que a gente enfrenta, ainda mais o cidadão que começa a querer ter alguma vontade de fazer o controle social, aí se depara com isso e já perde toda a vontade, né? Isso é uma realidade. Eu acho que desmotiva muito, né? Muito. E é muito triste isso, né? Porque a gente motiva tanto a fazer esse controle aí, e por horas... Imagina... Né? Imagina, professor Fernando, eu trabalhei com controle social assim que eu saí da superintendência, né? Em 2015, eu fiquei até 2018. Eu entrei no Profiap, concluí em 2018, 2017, 18 até 2017, 18 eu só trabalhei com controle social. Então, era ir lá, eu fazia reunião com os conselhos, eu trazia o pessoal, eu fazia reunião com os observatórios e tudo mais, e ensinava. E aí desanimava, o pessoal saía, começava tudo de novo. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu acho que é o nosso trabalho também para isso. E se não existisse, a gente ia ter que correr atrás. E tem mais. Somos um dos países mais transparentes do mundo, tá? Para os colegas que têm curiosidade ou têm oportunidade, procurem ver os portais de transparência do governo americano, para vocês verem. Eles dizem que tudo é sigiloso, tudo é secreto, e não tem nada. Eu, quando estive lá, né, que eu fiz um programa de pós-graduação lá, que era um programa que a gente visitava os órgãos americanos, era realmente voltado para a gestão pública, uma pós-graduação em economia e políticas públicas, e assim, eles não têm um quinto da nossa transparência, sabe? Então, a gente, apesar de tudo, a gente está bem à frente. E eu acho que não tem como ser diferente, né? Um país onde o dinheiro público é dinheiro de ninguém, né? Não tem como ser diferente. Precisa ser muito transparente, porque senão, se já é difícil do jeito que está, imagina, né? Sem controle nenhum, né? Mas eu espero que ainda possamos caminhar aí muito, muito nessa jornada e que possamos ser cada dia mais transparentes e que possamos conseguir essas informações cada dia mais fácil. E também, assim, tem um aspecto muito interessante da transparência, é que ela poderia contribuir muito, especialmente com o combate às fake news, e que tem sido um grande problema nosso ultimamente, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, se todo mundo conseguisse ter o acesso e tivesse capacidade cognitiva para entender esse acesso, com certeza seria muito fácil, né, combater esse outro lado. Não só nas contas públicas, né, mas em tudo, enfim. Em tudo. Não, até porque foi o exemplo que a gente deu aqui, né? Quando houve a compra lá do escândalo dos chicletes, lá, não sei o quê, para o Exército, né, todo mundo entrou para ver, né? Seria muito mais fácil se já tivesse à disposição, né? Se não precisasse tanto procurar e cavucar tanto, né? A situação. Né? E tem a questão da própria interpretação dos dados também, porque você imagina, o governo federal compra um monte de leite condensado, tudo bem, mas e quanto hospital, por exemplo, que usa esse leite condensado, quantas escolas usam esse leite condensado, quantos, enfim, tem a maldade nesse negócio também, né? Lógico, a interpretação dos dados vai de cada um. Não, e se você for fazer as contas de quantas latas de leite condensado dá pelo número de soldados que tem dentro do exército, dá 1/4 de pudim para cada um. Por ano. Exatamente, ou seja, será que é tudo aquilo mesmo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também, né? Realmente, os dados, é isso que o professor Fernando mesmo falou, às vezes é um fake news absurdo, né? E que transforma numa situação absurda, né?
Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. E não ser leviano, né, nessa situação. Poder entender exatamente o que está acontecendo é muito importante, né? Mas vocês me desculpem, da confusão aqui hoje, tá, gente? Porque de repente desligou meu computador, enfim, tudo aconteceu, por toda a transparência não funcionou, mas eu espero ter plantado aí uma sementinha para vocês, tá? Estejam à vontade, o professor Fernando tem meu contato, o professor pode passar meu contato para quem quiser, eu estou à disposição, tá bom? Sou uma colega de vocês, apaixonada pelo controle, apesar de não querer ser controlada, eu adoro controlar todo mundo. Apaixonada pelo controle, brincadeiras à parte, eu aqui em casa a gente controla tudo e se autocontrola, é uma coisa absurda, né? E eu brinco assim que até a mesada das crianças, eu sei, tem prestação de contas no final, né? Então, é tudo, a vida é isso. E para os auditores aí de plantão, vocês sabem o que é. A gente dorme respirando auditoria, acorda respirando auditoria e a gente vive isso muito intensamente, né? Então, isso faz parte, né? Acaba fazendo parte da sua vida de uma maneira geral. E eu sou suspeita, porque assim, é minha paixão, minha grande paixão. Eu acho que se pudermos controlar cada dia melhor, quando eu digo melhor, o controle não ser o controle por si mesmo, mas sim ser um controle eficiente, em que possa dar resultados e que possa fazer a diferença, principalmente para o cidadão, né? Uma das coisas que eu falei, o pessoal às vezes pergunta, como é que você está no hospital? Gente, eu estou amando. Eu saí de uma sala fechada, com ar-condicionado e computador, e agora eu vejo gente, e eu vejo para que eu existo, né? Como servidora pública, né? Que é para aquele cidadão que não tem condição de pagar um plano de saúde e entra lá naquela porta do hospital e precisa ser bem atendido, sabe? Então, é essa a diferença. E é essa a diferença que a gente pode fazer como servidor público, da gente ser servidor, ou seja, da gente servir ao próximo, né? Então, isso é o meu recado, assim, para todo mundo. Eu sei que todos vocês são servidores públicos, né? Estão aí tentando melhorar, inclusive aprendendo. Isso é uma coisa muito linda de nós, servidores públicos. A grande maioria quer aprender mais, quer procurar mais, procura. Não é à toa que vocês estão fazendo um mestrado, que é difícil, não é fácil, a gente trabalhando e fazendo tudo. Eu já passei por isso. Espero passar logo no doutorado também. Né? E é isso, é vivenciar e apaixonar aí pelas coisas que a gente vive no dia a dia, tá bom? Obrigada mesmo e estou à disposição, tá bom? Nós que agradecemos. Parabéns aí. E foi muito valioso a mensagem final. Fiquei até um pouco assim, né, emocionado aí, porque eu acredito muito nisso também, né? E a gente acaba vendo na prática o resultado de políticas públicas e o tanto que a gente contribui para que essas políticas se efetivem, né? E muitas vezes a população às vezes não consegue enxergar isso de forma pontual, em todas as áreas, né? E aí o papel do controle social e da transparência é fundamental nisso também. Mais uma vez, nossa, não tem nem palavras para agradecer. Agradeço também os alunos que fizeram as perguntas muito pertinentes. A participação nessa aula é fantástica, assim, né? As perguntas, os questionamentos são muito importantes e acabam contribuindo muito para o aprendizado, principalmente meu, aprendo muito com eles e aprendi demais hoje com você. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Uma boa aula para vocês e sucesso, hein? Eu espero vocês lá no doutorado, pelo menos uma parte. Se sair, eu tô nessa também. Você já está lá, com certeza. Um abração, obrigada. Um abraço. Pessoal, vamos fazer então o intervalo e a gente volta às 8h30, pode ser? E aí a gente já começa com a apresentação dos artigos. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas põe eu gravar de novo.